Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Nós entrevistamos agora há pouco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que falou sobre reforma política, administrativa, tributária, falou sobre outros temas relevantes também que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Para você que não ouviu, o Fernando Schiller vai destacar algum ponto que mais lhe chamou a atenção dessa entrevista aqui na sua participação hoje no Jornal Gente. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Pedro, Thaís, Eduardo, nossos ouvintes, boa semana para todo mundo. A entrevista do presidente Arthur Lira, acho que ela teve um ponto positivo, quer dizer, o país não ficar apenas na pauta da pandemia, né? Obviamente a pauta da pandemia continua relevante, nós estamos no meio de um processo de vacinação. Se a gente observar, eu acompanho diariamente os dados da vacinação. O país acelerou a vacinação nas últimas semanas, né? Então nós estamos evidentemente atrás dos países que correram na frente, né? Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Chile, países de diferentes tamanhos, Estados Unidos e Inglaterra, grandes países que tiveram um avanço rápido na vacinação, países menores, como o próprio Chile, Israel, num outro perfil, mas o Brasil está ali no meio do caminho, quer dizer, então se acelera isso e a curva, digamos, de morte, de contaminação no país começa a apresentar um declínio, né? Então é natural que o país se volte para uma série de outras pautas. E quais são essas outras pautas, né? São duas grandes reformas, né? Na minha opinião, uma muito difícil de avançar, até porque você percebe claramente que o nível de convergência é muito baixo, que é a reforma tributária. Claramente o presidente Arthur Lira disse aqui na entrevista, tem repetido nos últimos dias, considera o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro da comissão mista muito amplo, inviável politicamente, não tem acordo, os setores econômicos vão pressionar, quer dizer, a criação do IBS, a unificação dos 5 grandes impostos, 3 federais, o ICMS e o ISS-QN, é uma reforma muito profunda no sistema tributário brasileiro, elevaria a tributação do setor de consumo a níveis que não são tolerados aí, os lobbies no Congresso são muito fortes. Então, quer dizer, no fundo, o Arthur Lira é um político pragmático, quer dizer, ele diz, olha, vamos fazer o que é possível, o que é viável. E aí entra a pauta do fatiamento da reforma, não é? Você tem a unificação PIS/COFINS esse ano, e a partir dali com uma sequência de medidas, e me fica a impressão que o Arthur Lira tem um alinhamento muito forte hoje com o ministro Paulo Guedes, inclusive na perspectiva da recriação de algum imposto sobre transação financeira, né? Um substituto da antiga CPMF para compensar a redução de impostos que incidem sobre folha de pagamento. Então, um pouco é esta a direção que me parece que a direção pragmática e realista. Mesmo esta, acho muito difícil. Reforma administrativa é a segunda reforma que tem que fazer. Vai ter o relatório do deputado, do relator agora, o deputado na comissão, na CCJ, na verdade, que vai ter o deputado Darcy Matos, né? Agora na sexta-feira está previsto exatamente quando termina esse prazo das audiências públicas. Cá entre nós, né? A audiência pública na CCJ, para uma discussão de um tema que divide o país, serve para muito pouca coisa, é quase como se fosse um palanque, não é? Mas a reforma administrativa, ela pode avançar um pouquinho. Se o deputado Arthur Lira tiver razão, não é? E esse foco que ele está dando no teto salarial, para tirar os penduricalhos do teto salarial, nós já teríamos avançado muito. Isso não é o projeto da PEC 32, né? A PEC 32, a reforma administrativa, ela é outra coisa, ela relativiza a estabilidade no emprego, para a massa do funcionalismo futuro, né? Que vai entrar agora com um concurso a partir da reforma. Ela, digamos assim, ela dilui o regime jurídico único, cria uma série de carreiras de entrada, profissionais por tempo indeterminado, profissionais por tempo determinado, carreiras de Estado. Na minha opinião, é positiva essa distinção. Acho que o regime jurídico único nunca foi o mais adequado para o país. Então você tem um servidor que cumpre uma função puramente técnica e, portanto, transitória, com o mesmo status de um juiz ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de um diplomata, ou de um auditor da Receita Federal, que são funções permanentes de Estado, não é? Então, eu acho que é importante fazer essas distinções. E acabar com um monte de penduricalhos, né? As licenças prêmio, as licenças de todo tipo que acabam encarecendo as progressões por tempo de serviço, enfim.
Acho que essa agenda pode avançar, né? O relatório vai vir muito positivo, né, do deputado Darcy Matos, mas vai enfrentar a reação dos funcionalismo, isso é uma incógnita, né? Saber se isso vai avançar. Aqui, eu vou pegar aqui como gancho o que o Fábio Jambiati, que é um especialista em Previdência, escreveu, se não foi sábado, foi sexta-feira no Estadão. Realidade dos números é inequívoca. Deflacionando os dados pelo IPCA médio, barará, gasto com pessoal civil teve uma redução real de 2% no ano de 2020, enquanto o gasto militar teve um incremento real de 4% num ano em que o PIB caiu 4%. Quando se olha para o pessoal ativo, diz aqui o Fábio Jambiagi, devido ao congelamento, barará, o gasto com ativos civis caiu em termos reais 4% e o gasto com pessoal ativo militar teve salto real de 7% em 2020. 3 primeiros meses de 2021, a realidade se acentuou, despesa com ativos civis caiu em termos reais, mais 6%, e com pessoal ativo militar aumentou mais 7%. Militar e judiciário não entram na reforma. Mesmo assim, dá para chamar de reforma? Como diria o deputado Arthur Lira, né? Vamos por partes. Como dizia o Jack, o Estripador também. Né? Então eu diria assim, eu acho que o espírito dessa reforma é deixar fora do processo, em grande medida, as carreiras de Estado. Né? Aí você tem todo o judiciário, outros poderes, né? No caso legislativo, eu acho muito ruim isso para o país, mas aí tem vice de origem, então é difícil resolver esse problema. Né? E aí tem um problema. Primeiro que os militares têm o maior lobby da história do Brasil nesse governo. Né? Então é difícil você imaginar ir no Congresso, ir na base do governo, porque as pressões são muito fortes. Né? Então, quer dizer, uma reforma da carreira militar é vista como uma reforma à parte. Realmente esta reforma é uma reforma para o pessoal civil do Executivo. E tem, por exemplo, alguns instrumentos na reforma da PEC 32, tem um artigo, por exemplo, que diz o seguinte, que eventuais reduções de jornada e salário, né, jornada e vencimentos, não deverão atingir as carreiras de Estado, que eu acho um grande equívoco. Então, você tem uma situação de emergência fiscal, você atingiria todos os servidores, menos as carreiras de Estado, que obviamente são as mais bem pagas, mas são as carreiras que cumprem as funções exclusivas de Estado. Né? E entre essas carreiras estão os militares, que têm um regimento próprio e teriam que ser tratadas à parte. Né? Para te dizer bem, o ideal, eu concordo inteiramente eu me imagino que seja o espírito da tua questão, tem que entrar todo mundo. Teria que entrar o judiciário, o legislativo, os salários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados estão muito acima, de chegar a média aí de R$28 mil média. Então é óbvio que teria que entrar. Né? E, obviamente, quem ultrapassa teto de salário no Brasil, fundamentalmente é o judiciário. Como é que não entra? O problema é que, se você coloca todo mundo na reforma, a reforma não sai. Esse é o problema. Quer dizer, porque você tem uma quantidade tão grande de lobbies em torno desses segmentos, desses setores, no Congresso Nacional, que a reforma não anda. Então, a mim parece saudável, não é, que se faça uma reforma no serviço público civil, não é, para o futuro, reformando a RJ. São temas mais complicados, mais complexos, não atingem os atuais servidores, mas você tem uma perspectiva, o Instituto Fiscal Independente do Senado faz uma projeção de 136 bilhões em 10 anos. Não é? Então, eu diria assim, o mundo perfeito não existe lá em Brasília. Não é? Então, eu gosto da ideia de uma reforma que possa corrigir alguns desvios aí do Serviço Público Federal, mesmo que seja apenas no Executivo. Não é? E mais, digo de novo, se emplacar a PEC dos penduricalhos, né, tirar os penduricalhos, fazer o teto, vamos lembrar para o ouvinte de novo, é 39.300, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que o país, no fundo, tem que resolver é se quer que algum funcionário público brasileiro ganhe mais do que 39.300, não é? Ou se a gente vai continuar deixando esse negócio de até 50, 60, 70 mil reais. Essa é a questão. Acho difícil que o deputado Arthur Lira empaque a aprovação
desse teto de verdade, vamos chamar. E aí, assim. por Nós falar vamos em esperar. teto, né, Schiller, tem um teto de vidro também, né? Porque na própria Câmara existem servidores que ganham acima do teto, duplex, tem sótão, tem, né? Tem de tudo. Por isso que eu digo, a mim choca não entrar os outros poderes. Deve entrar os outros poderes, tem que ter essa iniciativa. O problema é que, pelo que diz o próprio deputado Arthur Lira, pelo que se escuta em Brasília, não vai entrar, né? Então a gente fica naquela situação, bom, teria que entrar todo mundo para não sair nada, ou a gente aceita uma reforma que vai atingir um setor apenas dos servidores públicos, mas de alguma maneira tem um avanço, né? Digamos assim, são opções imperfeitas do mundo político, né? Fernando Schiller conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, semanalmente também trazendo o seu comentário sobre política. Um abraço, Schiller, até a próxima. Boa semana, grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.